E para a gente falar mais sobre essa disparada do dólar, recebemos aqui no Jornal da Manhã o diretor da Federação Contabilista do Estado de São Paulo, Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, a quem eu já agradeço a entrevista. Muito bom dia para você, Maurício. Inclusive, eu ouvi essa semana de um economista de que previsão de dólar, fazer uma previsão é para humilhar os especialistas, os economistas, que é muito difícil. Mas com esse anúncio, né, de medidas de corte de gastos que o governo fez essa semana, já era algo a se esperar, e essa subida e disparada do dólar mostra e expõe o mau humor do mercado financeiro? Bom dia, Soraya. Bom dia, David. Exato. Na verdade, a subida do dólar é um efeito de todas as medidas que o governo está tomando com os gastos, né? Com o descontrole das contas públicas. Então, o efeito disso é a Selic alta, o dólar alto, né? E o índice de Bovespa baixo. Então, é uma consequência cada vez maior, e que, se o governo não, de fato, não cortar despesas, né, não fizer uma grande reforma administrativa, esse dólar, a tendência é cada vez subir, a Selic é subir, e nós teremos aí uma grande consequência da inflação, que de fato hoje já está alta e vai continuar crescendo. Agora, Maurício, tem uma questão. O real foi a sétima moeda que mais desvalorizou no mundo diante do dólar. A gente ficou na frente só de Venezuela, Gana, Egito. Por que disso também? Porque a gente vê países que estão em conflitos econômicos, que estão numa situação muito difícil, e o Brasil ficando até mesmo à frente da Argentina nesse ranking, por exemplo. Exato. Esta falta de medidas econômicas do governo faz com que o mercado ele fica cada vez mais volátil, e que o investimento aqui no Brasil ele acaba sendo afugentado. Então, os investidores acabam saindo e indo para economias mais fortes, mais seguras, né? Inclusive nos Estados Unidos, com a vitória do Trump, a economia começa também a se movimentar de uma maneira melhor lá, e também o dólar começa a ficar mais forte frente a outras moedas, né? E como o Brasil não fez aqui a sua lição de casa de corte de gastos e de reformas, então é o que nós estamos vendo, né, de que cada vez mais o real ele está desvalorizado. Maurício, nossa comentarista Mônica Rosenberg também participa dessa entrevista e vai te fazer uma pergunta. Bom dia, Maurício. Nós estamos aí com esse dólar altíssimo e o Brasil é o país que tem a maior taxa de juros do mundo. Você falou aí do medo que isso provoca no investidor estrangeiro, o investimento não está vindo, mas como fica o investimento das empresas brasileiras? Você que enxerga aí as entranhas das empresas, como está o nível de investimento? Qual é a chance das empresas poderem investir? E mais, qual é a chance de começar a ter uma quebradeira com esse contexto aí de juros altíssimos e o dólar agora nas alturas? Bom dia, Mônica. Quando há essa fuga de capital estrangeiro, isso reflete também nas empresas brasileiras, porque elas deixam de receber esses investimentos, né? E isso também pode ocasionar aqui uma queda na economia brasileira. Hoje a economia brasileira ela está muito boa, o PIB está crescendo. Contudo, nós temos um outro fator, que é a taxa de desemprego, que é uma das menores. Isso é um bom sinal. Mas o que pode acontecer é que, faltando mão de obra, a gente tendo uma oferta menor do que a demanda, comece a surgir uma grande inflação, e nós vamos ver o mesmo filme, né, o mesmo roteiro que aconteceu lá em 2013 no governo Dilma, com um diretor diferente, que é o Lula, né? Então, infelizmente, nós estamos indo para o mesmo caminho, com a mesma história que aconteceu lá em 2013, até chegar em 2016, que nós tivemos ali uma grande crise econômica. Agora, Maurício, a curto prazo, existe uma probabilidade ali desse dólar voltar a cair, ou daqui até o final do ano, pelo menos, a gente pode ter mais altas?
Olha, se o governo não fizer um verdadeiro corte de gastos, né, uma medida aí de corte de gastos, porque essa medida que foi anunciada pelo Haddad, ela é uma medida que não foi muito bem vista pelos economistas e também pelo mercado, a probabilidade é que não haja, né, nenhuma queda significativa do dólar, né, e ao contrário, vai haver um grande aumento. E pior, né, o governo também anunciou essa semana que vai haver aí uma isenção do imposto, então os cofres públicos vão ainda ter uma redução de entrada, com o limite ali de R$5.000, que na minha visão é benéfico, porque é uma correção da tabela do imposto de renda. Então, para as pessoas que ganham até R$5.000 por mês, não vai ter imposto de renda. Contudo, o governo fez ali uma contraproposta de que, olha, para quem é empresário, tem que pagar o imposto sobre lucros e dividendos, o que também vai afugentar o investimento estrangeiro. Então, na verdade, assim, na minha visão, uma medida totalmente populista e que vai interferir muito no mercado. É exatamente isso. E também, né, pode haver um descontrole da inflação, porque as projeções indicam exatamente isso. Nunca antes o dólar bateu a casa dos R$6. E aí a gente tem o agronegócio, que acaba exportando também para aproveitar essa alta do dólar. Em contrapartida, as compras que são feitas de insumos também ficam mais caros e com isso impacta também na inflação. É possível fazer alguma projeção nesse sentido também, principalmente nessa reta final do ano, onde as pessoas consomem mais? Sim, quando você tem uma demanda maior do que a oferta, ocasiona na inflação, no aumento de preços, né? Isso daí é uma regra muito antiga de mercado, né? E o agro, esse ano, ele teve um grande problema de safra devido aí aos problemas climáticos também, o que também prejudica aí a questão da inflação e o aumento também dos preços do agronegócio. Sem falar também nesse impacto do dólar no preço dos produtos, porque o governo muitas vezes fala, não, o pobre ele não vai ser afetado por causa desse aumento do dólar. Ao contrário, o petróleo, por exemplo, que é o combustível que está lá na ponta, ele é atrelado ali ao dólar. Outros produtos que são importados, a matéria-prima que é importada de carros, de eletrodomésticos, enfim, ela é atrelada ao dólar. Então, claro que vai ficar mais caro, né? A empresa, né, produtora, ela vai repassar esse custo, não tem mágica, né? Conversamos com o diretor da Federação Contabilista do Estado de São Paulo, Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, sobre essa disparada no dólar. Maurício, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Um bom dia para você. Eu que agradeço, Soraya, David, um ótimo dia a todos. Obrigado.